Bom dia, povo de Deus. Podemos sentar e mergulhar fundo nas profundezas do Espírito de Deus, nesta última pregação, neste último ensino da nossa 40ª Assembleia da Comunidade Pneuma Vita do Renovamento Carismático Católico, aqui em Fátima, na casa da Mãe. Nestes dias, nós recebemos uma exortação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo: reavivai o dom de Deus que está em vós. Ele está em nós, mas precisa que nós o reavivemos. E como? Como? Existem diversas formas: ouvir a palavra, participar de uma assembleia, participar de um grupo de oração, fazer a caridade, mas nós escolhemos quatro exercícios infalíveis para reavivar o carisma. 4 formas, em 4 sacramentos. 2 que nos constituem na nossa essência de cristãos: o batismo, onde vivemos o mistério pascal de Jesus Cristo, vivemos a Páscoa, e o sacramento do Crisma, aonde vivemos um Pentecostes pessoal. Os 2, seja o sacramento da água, seja o sacramento do fogo, seja o sacramento da cruz, seja o sacramento da luz, nos levam a viver uma vida nova no Espírito, e não são particípio passado, são gerúndio. Nós vivemos um batismo permanente, e no renovamento carismático chamamos isso de batismo no Espírito, efusão. Há uma efusão preparada para você nesta manhã. Você crê nisto? E não só para você que está aqui, mas para aqueles que estão dentro do seu coração e pelos quais você reza aqui. É muito comum que numa assembleia venha de 1.000 a 2.500 pessoas presentes, mas há pelo menos mais 5.000 presentes dentro do coração de quem está aqui. É ou não é verdade? Quem aqui trouxe um filho no coração? Quem está aqui que trouxe um marido no coração? Ou um marido no coração? Onde estará esse marido? Não é? Eu sempre digo que é o devoto do Santo Sofá. Ele diz: vai lá, mulher, vai lá e reza por mim. Não sabe que na porta do céu passa um de cada vez. Um homem me falou certa ocasião: padrão, eu não vou na igreja porque a minha mulher é tão beata, reza tanto, que reza por mim também. Então, e aí eu falei: ela vai rezar por você quando estiver no purgatório, vai olhar lá para baixo. Disse assim: Zé, vai demorar mais. Muito bem. Então, os 2 sacramentos constitutivos da nossa vida cristã, e eu diria até da nossa vida cristã carismática, é o sacramento da luz e o sacramento da cruz, o sacramento do batismo e o sacramento que nos acende. A gente cantou ontem: Espírito, Espírito, que desce como vem como e enche-me de novo. Ao final do dia, nós vimos que esta vida segundo o Espírito, ela é vivida não por anjos, gente perfeita. Como eu queria que o povo do Pneuma Vita fossem anjos. Eu às vezes fico pensando: mas terminei uma pregação tão bonita, já estão brigando. Encontro vocês aí pelo... padre, porque já parece que o Espírito já foi de novo, ficou pequenininho de novo. Já colocamos panos, água fria em cima do fogo do Espírito. Então o Senhor sabe que somos fracos. Há um texto, num salmo, se eu não me engano, que diz o seguinte, eu acho muito interessante isso, como dizem em Portugal, acho muito giro. Deus sabe de que barro fomos feitos. Foi Ele que nos fez. Ele não nos fez de prata. Ele não nos fez de ouro. Ele não nos fez de pedras preciosas. O Senhor nos fez de barro. Somos terra. E quando menos a gente espera,
o inimigo já conseguiu passar-nos a perna e a gente cai e se machuca. E o pior, machuca o outro também. Então nós estamos com o pé na... Vocês ontem cantaram uma musiquinha que eu fiz há um tempo atrás. Lá no Brasil se canta de um jeito diferente, depois eu vou cantar com vocês. Um pé na terra e o outro não. E passo a passo vai a vida do cristão. Um pé na terra. E o problema é este pé na terra. Nós vivemos a lei da gravidade. Tem também uma lei da espiritualidade. Essa os químicos e físicos ainda não conseguiram descobrir. Há uma força em nós que nos eleva. Por isso você veio aqui. Nós não somos da terra. Surgimos de uma outra dimensão, nascemos do céu e voltamos para lá. Estamos voltando. Estamos retornando à nossa pátria original, como dizia Santo Agostinho, a cidade do céu. Mas, por enquanto, estamos na terra. E há a lei da gravidade. A terra dá e pede de volta. A nossa vida é assim, tudo vai descendo. A gente vai se encurvando e a terra vai dizendo para você, vem, vem. Não é isso? É assim. A terra atrai, puxa. O pior é que às vezes ela nos atrai para o pecado, para o mundanismo, para uma mentalidade da terra, terrena. O Paulo falou ontem para nós e lemos ali, buscai as coisas do alto e não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Não é isso? Então nós estamos aqui buscando as coisas do alto. Porém, a mentalidade da terra nos puxa para baixo. Às vezes até a ganância, outras vezes a maledicência. Enfim, para isso, o Senhor nos dá o sacramento do vento, da ventania, da brisa. Essa que está aqui, que nem se pode ver, mas se pode saber. Está aqui. O Espírito é reconciliador, é restaurador, é renovador. Então o Espírito Santo, ele age de modo muito forte no sacramento da reconciliação. Enquanto estamos na terra e somos fracos, precisamos passar por permanente revisão. O carro da gente não é assim? Eu fico irritado porque eu ando tanto com o meu carro. Eu vivo de Taubaté para São Paulo para Taubaté, interior, ando por aquele Brasil afora, e quando eu olho, já está de novo no tempo da revisão. Parece que passaram-se 15 dias e já temos que de novo ir. Normalmente não é barato, não é? Senhor padre, tem que trocar um pneu, e depois tem que trocar a correia dentada, e olhe lá, tem que tomar cuidado com esse carburador. Esses dias minha mãe me mandou uma mensagem, minha mãe é moderna, mandou uma mensagem pela internet. Ai, João, vou ter que trocar o radiador do meu carro, R$2.000, isso dá mais ou menos 400 euros. Ela disse, acho que já troco de carro. Bah, calma, minha mãe. Assim, nós somos mais do que carros. E precisamos de revisão. Por isso, Santo Inácio de Loyola e outros santos nos aconselham a todos os dias antes de dormir, colocando a cabeça no travesseiro, fazer o nosso exame de consciência. Como foi o meu dia de hoje? Viver em atitude permanente de reconciliação, deixar-se tocar por essa brisa reconciliadora de Deus. Recebam o Espírito Santo. Os pecados que perdoardes serão perdoados. Num lugar como o Santuário de Fátima, esteve aqui ontem meu primo, que alguém perguntou como é o nome daquele grande. É o Padre Nilo. Padre Nilo. Ele e tantos outros estão lá, naquele ministério da escuta, ouvindo e perdoando. Lá é a revisão do coração, né? A revisão do coração. Vá lá trocar seu carburador. Não deixe de sair de Fátima sem fazer uma confissão. É um lugar, é um santuário da reconciliação. E agora temos o sacramento do céu, que nesta manhã somos levados a refletir. O quarto banquinho, o quarto pezinho da nossa cadeira católica. A Igreja Católica tem 7 sacramentos.
Nem vamos falar da unção dos enfermos, e não vamos falar do sacramento da ordem, e nem mesmo do matrimônio. Esses 3 deixamos para uma próxima assembleia. Quero falar apenas do batismo, crisma, reconciliação e agora Eucaristia. Engraçado, os evangélicos, eles têm só esses 2 pezinhos. Não? Tem o sacramento do batismo, tem o sacramento do crisma, muitos até são pentecostais, valorizam muito o Espírito Santo, vivem os carismas e até nos ensinam. Tanto que ontem alguém assistindo aí pela Canção Nova, mandava uma mensagem pela internet para alguém daqui dizendo: e vocês são evangélicos? É verdade, alguém perguntava. Mais de uma pessoa me disse isso. Padre Joãozinho, estão assistindo as pregações e é tão efusiva, e as canções, o coro canta com tanta assim, determinação, e depois rezam umas línguas que ninguém conhece, umas coisas um pouco estranhas, e há proclamações de profecias, e até o senhor bispo, né, falou assim com uma força carismática, e perguntaram: vocês são evangélicos? Claro que sim. Claro que sim. Pois toda a pregação aqui está baseada no Evangelho. Logo em seguida eu vou proclamar aqui o Evangelho do Monte Tabor, que é onde Jesus se transfigura, em torno de uma nuvem, que é a 4ª. Eu pedi que me trouxessem, mas o pessoal do pneuma já não é mais o mesmo, gente. Eles trouxeram, Anabela, faz favor, é uma nuvem, não, uma nuvem eu queria. Um pedaço de nuvem para colocar aqui. Porque o ar está aqui. O fogo, a água, mas aqui eu queria uma nuvenzinha, se não tem... Bom, a gente pede, mas, enfim, vai chegando na última pregação, deixa o pregador, daqui a pouco vai embora, nem trouxeram uma nuvem. Muito bem. E tem, aí em cima eu vi muitas nuvens, é só trazer. Bom, buscai as coisas do alto. Então, gente, tem o banquinho aqui, ó. Batismo e crisma, mas não tem Eucaristia. E nem reconciliação. Faz falta. Faz falta. Imagina o carro sem revisão. Imagina, você compra o carro, chega lá 10.000 quilômetros. Eu mesmo troco o óleo. Eu compro óleo no supermercado e eu mesmo troco em casa. Aí você abre aquele carro que hoje em dia, os carros complicados, antigamente bastava um alicate e um araminho, que todo mundo consertava um Fusca. Agora, você abre aquilo e não vê mais nem onde está, onde é que se põe o óleo aqui, né? É tudo meio fechado. Então, bom, a Igreja Católica tem o sacramento da reconciliação, que é simples. Mas é tão simples. O sacramento da Eucaristia, que é simples. Eu fiz 50 anos. No dia 10 de maio de 64 eu nasci, então agora em 2014 eu completei 50 anos. E a cada tempo da minha vida, fazendo meu projeto pessoal de vida, eu escolho uma palavra. Uma palavra que na Bíblia se chama um rema. Rema é uma palavra orientadora. É uma palavra norte. É como se fosse uma bússola, aonde você olha, é para lá. É para lá. E a palavra rema, eu vou revelar para vocês, é simplifica. Cheguei à conclusão de que para ser sábio é preciso ser simples. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes as coisas aos sabichões, aos pseudo-intelectuais, porque quem complica não é intelectual, não. Se você encontrar um doutor em carochinha, sei lá se existe esse bichinho aqui, ele é doutor em carochinha, você olha, toda carochinha é igual. Mas se for um doutor que estudou a vida inteira, em 1 minuto ele lhe diz o que é aquela carochinha. Porque ele sabe. Quem tem o saber absoluto fala com simplicidade, fala da própria experiência. Então, para ser sábio é preciso ser simples.
Não basta ter um título de doutor, um status acadêmico e ser reconhecido como professor. É preciso ter conhecimento absoluto a respeito das coisas. O Papa Francisco é um Papa simples, mas não se iluda. Atrás do que ele fala tem muito estudo. Esse homem é um homem que lê, e lê muito. Alguém me disse ali atrás, quando eu peguei os meus livros para mostrar ao final da pregação, olha, aqui estão livros, e alguém me disse assim, e a pessoa é brasileira, padre, aqui se lê. É verdade, eu vejo muita gente com o livro na mão, e isso é muito bom. É preciso mergulhar fundo para ser simples. Se Jesus terminou a vida e deixou sua presença eternizada na simplicidade da Eucaristia. Olha que sacramento simples. Poderia ter deixado uma pedra preciosa, que seria guardada numa arca de prata, uma espécie de um diamante. Ele falou até da pérola preciosa, né? Então, um diamante que Deus teria dado a ele, e aí todos que fossem uma vez na vida ao Vaticano poderiam chegar emocionados diante daquele diamante, que é a presença real de Jesus. Mas é um diamante? Não, é uma migalha de pão. Daqui a pouco teremos aqui pão e vinho, comida, alimento. O Senhor se faz presente no café da manhã. É isso, é uma refeição, que é memorial do seu sacrifício, a coisa mais normal, mais comum, no sopro e no pão. Então, pode sentar na cadeira da Igreja Católica. Você tem a segurança do batismo e do batismo permanente e da revisão do seu batismo, que é a reconciliação. Você tem o sacramento de Pentecostes, que te configura e que te fortalece, e que te anima, e que te enriquece com os dons, mas tem também a Eucaristia que te alimenta. Então, se perguntarem aí a você foi a Fátima? Fui. E era lá aquele pessoal meio evangélico, pentecostal, do renovamento carismático católico. Você diz, éramos lá, evangélicos sim. Se perguntarem, mas são protestantes? Sim, protestamos contra a corrupção. Se perguntarem, e aquele povo lá, sei lá, batista? Sim, meditamos muito sobre o batismo. Então são da Assembleia de Deus, aqueles brasileiros lá daqueles pentecostais? Sim, estávamos reunidos na Assembleia. Era a 40ª Assembleia do Renovamento, era a Assembleia de Deus. E aí tem aí umas igrejas que é mais difícil de a gente dizer. Por exemplo, e é universal? Essa igreja brasileira que toma conta do mundo, não é? Muito esquisita. Agora temos a mundial. E temos a internacional. Vejam só. O Brasil está se tornando multinacional. Temos a internacional, temos a mundial e temos a universal. Ninguém quer municipal, engraçado. Pois ninguém cria uma igreja municipal. É pequena demais para o pastor. É nessas igrejas em que eles mudam o Salmo 22 e dizem, eu sou o teu pastor e nada me faltará. É muito assim. Eles mudam. Mas então, para começarmos bem esta manhã, como diz aí a Anabela, para que todos acordem, vamos transformar isto em canção, que vai resumir o assunto que eu estou tratando com vocês até agora. Que eu sou feliz por ser... Sou feliz por ser católico. Não tenha dúvidas disso. Então fiz essa canção justamente quando perguntam se quem está reunido aqui são evangélicos. São ou não são? Leem o Evangelho. Só tenho dúvidas, será que essa igreja é universal? Será que é a congregação cristã? Temos lá, Congregação Cristã do Brasil. Eu sou feliz por ser católico, não tenho medo
de dizer: sou evangélico batista, protestante, eu sou artista, levo Cristo todo a todo irmão e no meu coração. Você é feliz por ser? Muito feliz. Vocês foram de uma felicidade que me emocionou. Mas tão felizes. Você é feliz por ser? Então não tenha medo de viver o evangelho e o batismo, e proteste se preciso contra tudo que oprime o coração. Somos todos irmãos. Vocês não sabem o que me aconteceu. Eu mostrei esse refrãozinho para o Padre Zezinho, meu irmão de comunidade que vocês conhecem, e perguntei: e daí, gostou? Ele: horrível. Eu falei: mas Padre Zezinho, dei todas as explicações. Ele falou: vão pensar que você virou evangélico. E eu fiquei pensando: bom, ele tem razão. Vão pensar que virei um padre protestante, evangélico, sei lá. O sentido era outro, mas como é que eu vou fazer um refrão que não tenha dúvidas? Que sou católico, apostólico, romano, homem da Eucaristia. Ah, com Jesus e com... Opa! Então o refrão ficou: Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe também. Aprenderam? Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe também. Eu sou feliz por ser. Não tenha medo de dizer: sou da congregação de Cristo, eu sou crente e não desisto. Ser católico é ser universal. Eu sou pentecostal. Nós somos felizes e um só rebanho, um só. Eu tenho fé na Eucaristia, com Jesus e com... Sou feliz por ser católico cristão. Somos todos irmãos. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus e nossa mãe, Mãe de Deus e nossa mãe, Mãe de Deus e nossa mãe. Amém. Então, ser católico é ser pentecostal. Nós vivemos desta experiência de Pentecostes. E um dia, Jesus já havia feito muito milagre, pregado, feito até o Sermão da Montanha, e muitas pessoas o seguiam, e era um sucesso, sua fama se espalhou, e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador,
porque tinha tanto amor. Tinha multiplicado os pães, 5.000 pessoas se alimentaram, e eram tantas pessoas que se aproximavam daquele homem que na sinagoga de Cafarnaum expulsou um demônio. Ele era o máximo. E havia muitos fãs de Jesus. Até que um dia ele começou a falar que não bastava a luz, era preciso também a cruz. Quando ele começou a falar do sacrifício, do sofrimento, da entrega, as pessoas foram embora. Porque muita gente procura apenas o Deus das maravilhas, o Deus dos milagres, o Deus da luz, mas não quer o Deus da cruz. Esse Deus simples da Eucaristia é descartável para muitos. O Deus da lágrima é um Deus que às vezes incomoda. Então, Jesus olhou para os apóstolos, Pedro, Tiago, João, e disse: e aí? Vocês também querem ir embora? E Pedro disse aquilo: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aí ele falou: então vamos fazer um piquenique. Foram lá para Cesareia de Filipe, longe, 80 quilômetros do Mar da Galileia, perto de uma pedreira de um templo pagão antigo. Ele olhou para aquilo e disse assim: quem dizem por aí que eu sou? Falou: falam que é um grande profeta, um mestre, um sujeito poderoso em obras e palavras, talvez Elias que voltou, quem sabe Moisés, tem muita coisa que se fala sobre você. E ele falou: mas você, para você, quem eu sou? Então Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, aquele que deveria vir a este mundo. E Jesus disse: Pedro, nota 10. Tirou 10. Agora veio a segunda prova. Disse: então vamos para Jerusalém enfrentar a cruz. O Pedro se colocou na cruz? Não. Também não vamos exagerar. Está tão bom aqui. Todo mundo gosta de ti. Compra teu livro. Não é? Admira tuas canções, as tuas pregações. Vamos ficar aqui no lugar do sucesso. Lá em Jerusalém é o lugar do perigo e do fracasso. Para quê? Fica aqui, no meio do povo simples. Não vai para a capital. Fica em Fátima. Não volta para Lisboa. E Jesus disse para ele: Pedro, média 5. Aqui em Portugal seria média 10, porque aqui vai até 20. Então Pedro tirou 20, depois tirou 10, nem 10, tirou nota 0, ficou com média 10. Estava muito ruim a situação dele. Aliás, Jesus disse: sai da minha frente, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Só que daí, Jesus estava com um problema, porque o mais velho, que era o Pedro, que deveria ser o mais sensato, falava estas bobagens. Era um sujeito sincero, mas não sabia direito o que falava. Ia ter que passar ainda por uma recuperação. Aliás, até depois da morte e ressurreição de Jesus, porque ele negou Jesus 3 vezes, Jesus vai para um canto e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele estava de recuperação. Como a gente na escola fica, não estudou direito, fica lá o professor repetindo a mesma pergunta sempre 10 vezes para ver se a gente aprende. Pedro foi assim e virou papa. Vejam que dá para ser papa com uma média mais ou menos só para passar, não é? Jesus escolheu o aluno que não tinha nota 10 não para ser papa, não escolheu o melhor de todos, mas tinha outros 2, que eram o Tiago e o João. Eram 2 irmãos ambiciosos, chamados filhos do trovão. Junto com Pedro, eles tinham uma empresa de pesca, que era do pai deles, chamado Zebedeu. Eram os filhos de Zebedeu. A mãe a gente não sabe o nome, mas era uma mulher muito estranha, mas muito parecida, porque mãe é tudo igual, só muda o endereço. E aquela era assim, é verdade, as mães todas são muito parecidas. É uma confederação, é quase uma maçonaria materna, não sei, alguma coisa assim. As mães parecem que em Portugal e no Brasil é tudo igual. Eu às vezes acho que a minha mãe tem contato com mães de Portugal. Mas enfim, a mãe deles chegou para Jesus e disse assim: quando tiveres no teu reino, coloca meus filhos um à direita e outro à esquerda. Ministro da Fazenda e ministro, sei lá, do planejamento, alguma coisa assim, né? E aí Jesus olhou para eles, deixou a mãe de lado, olhou para eles e disse: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O João disse rápido: podemos. Nem sabia o que ele estava falando, ele estava falando da cruz.
Jesus disse, olha, beber o cálice que eu vou beber, vocês podem, mas o lugar à direita e à esquerda deixa para o Pai. E aí Jesus pensou, o que eu vou fazer? Esse mais velhinho é uma pedra, é um osso duro de roer, o sujeito teimoso. E esses dois são ambiciosos. Então ele estava entre o teimoso e o ambicioso. Já sei o que eu vou fazer, ele pensou. Vou parar o caminho aqui e vou levá-los para o alto do monte. E vou antecipar o céu para eles. Vamos ficar de pé. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Uns 8 dias depois destas palavras, exatamente sobre a profissão de fé de Pedro, tudo isso que eu contei, uma semana depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto e sua roupa mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo, que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono, e quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que estava a dizer. Quando ainda falava, desceu uma nuvem que os encobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que disse, Este é o meu filho eleito, escutai-o. E enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Palavra da salvação. Podemos sentar? Obrigado. Vejam, Jesus sobe ao monte. O monte é o lugar da mística, o lugar do céu, a antecipação do céu na terra. Jesus nos permite vir a este monte Tabor, que é o auditório Paulo VI, aqui em Fátima, para se transfigurar diante de nós. É uma pregação, é uma palavra, é a Eucaristia que é Jesus transfigurado. Infelizmente, às vezes a gente dorme, como eles. Vejam que essa história de dormir durante a Assembleia não é de hoje. Pedro, Tiago e João já dormiram lá no Tabor. Aliás, dormiram também no Monte do Horror, no Getsêmani. Estavam dormindo, Jesus voltava e dizia, vocês não podem ficar pelo menos 1 hora comigo? E eles pegavam no sono. Muito bem, naquele dia, no Monte da Transfiguração, que é esta metáfora do céu na terra, desta antecipação do reino definitivo, Jesus se eucaristiza, transfigura-se. Pedro deve ter achado muito sem graça a conversa, porque quando ele acordou, ele estava dormindo, ele viu aquela cena, uma nuvem, Jesus transfigurado, a roupa resplandecente, o sol brilhando, o rosto brilhando. Ele pensou, devem estar conversando sobre a estratégia para tomar o poder, porque eles eram uma nação oprimida pelos romanos, e Pedro era um daqueles que queria se libertar do jugo romano, então pensou, é agora. Ele nos trouxe aqui em cima, finalmente, para chamar anjos, querubins, serafins, e expulsar os romanos de Israel. E daí quando ele chega bem perto, a
conversa era muito estranha. Vocês perceberam qual era o assunto entre Jesus, Moisés e Elias? Quem prestou atenção? A falar sobre que morte ele deveria padecer em Jerusalém. Pois então Pedro pensa, mas que conversa fiada! Como é que ele ainda tem a ideia de falar da morte? Ele não desiste. Então Pedro tenta interromper. Ei, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias. Isso é cair em tentação. Jesus não permitiu. Não, tentação a gente já falou no sacramento da reconciliação. Agora no sacramento da Eucaristia nós podemos cair em tendação. O que seria tendação? Construir tendas no louvor, acampar na fé, acampar na adoração, ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar em Fátima. Chega amanhã, é segunda-feira, hoje à noite eu pego o avião para o Brasil, não quero nem pensar. Tem pilhas de prova para corrigir. Não. Vou ficar aqui. Mário, fale ali na casa com as irmãs. Vou ficar mais 5 ou 6 anos. Só indo todo dia na capelinha, sentando e cantando. Ave, ave, ave Maria. E aqui do lado alguém dizendo, Padre Joãozinho, os alunos estão reclamando que você não deu a prova, não deu a nota. Eles fizeram a prova semana passada, cadê a nota? Ave, ave. Meu superior provincial dizendo, escuta, tem aquele estatuto que você ficou de escrever. Ave, ave. Minha mãe diz, João, tem aquela viagem que nós programamos no final do ano, já comprasse a passagem? Ave, ave. Não é assim. A dinâmica da Eucaristia exige que a gente suba no monte, seja transfigurado, e traga de lá a luz no nosso rosto para o dia a dia, aonde vamos continuar vivendo a mística da transfiguração dos desfigurados da história. Há muita gente desfigurada na sua vida, na sua casa. Há ou não há? Que precisa de Eucaristia. Você vai dizer, padre, tenho lá em casa um filho, ou pode ser um marido, ou sei lá, um cunhado. Normalmente é cunhado. Aquele que abre sua geladeira sem permissão. Tem lá um cunhado. Então, eu tenho lá uma pessoa na minha família que não vai na missa, não. Aliás, nem lembro a última vez que foi. Confissão? Nem lembra que isso existe. Como que o senhor fica falando que essa pessoa precisa da Eucaristia? Esta pessoa precisa comungar. E talvez a única Eucaristia que ela tenha é você. Fecha aspas, Madre Teresa de Calcutá. Foi quem disse isso. Pense que talvez hoje, a única Eucaristia que alguém tenha é você. Porque você vai comungar aqui. Né? Você vai comungar aqui neste altar. Em instantes. Nossa assembleia terminará com Eucaristia. Graças a Deus. Temos a Eucaristia. E você se tornará como aquele ostensório que ontem andava no nosso meio. Não foi lindo? Padre Carlos andava com ostensório e nós rezávamos e pedíamos, toca Senhor, toca com teu amor. Vai realizando, reina, reina, Jesus reina também neste altar. Agora o ostensório é você, que recebe a palavra, que se faz carne e habita no meio de nós. João 1,14. É a dinâmica da Eucaristia. A palavra encarnada, a palavra se faz carne e arma entre nós sua tenda. Nós somos a tenda eucarística. Essa tenda que anda, não a tenda lá no alto do Tabor, não uma tenda alienada, alheia, escondida. Nós somos uma tenda no deserto da vida, no dia a dia. Nós somos oferecidos em comunhão para a nossa família. Isto é evangelizar com Espírito.
sermos Eucaristia para os irmãos. Dar-nos em comunhão. Não em divisão. Dar-nos em comunhão. O Papa Francisco diz isso de maneira belíssima na última parte da sua exortação apostólica pós-sinodal, a alegria do Evangelho. Então, gostaria de meditar um pouquinho sobre esta última parte da alegria do Evangelho, que é evangelizadores com espírito. Depois de ter falado da importância do envolvimento na sociedade, da transformação da sociedade, o Papa termina o capítulo 5º, o último capítulo da sua exortação, da sua carta, dizendo que nós temos que ter o espírito. Porque podemos ser evangelizadores sem espírito. E evangelizadores com espírito quer dizer aqueles que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, para viver uma dinâmica carismática e eucarística, reconciliada, batismal e pentecostal, para viver os sacramentos de modo carismático, é preciso não apenas falar, mas enquanto eu falo, eu escuto. Eu tenho observado, e desde ontem eu tenho rezado sobre isso, que esta é uma habilidade que precisa ser mais desenvolvida entre nós. Quando nós falamos, às vezes fechamos os ouvidos ao que o outro está falando ao ouvir. Vocês conseguem me entender? Por exemplo, eu estou pregando aqui e prego. E enquanto eu prego, alguém fala no meu coração. É ou não é? Ou eu estou tirando isso tudo da minha cabeça? Às vezes o Espírito fica dizendo, para com isso. Psst, escuta aqui. Está errado. Se quiser, não fala isso não. Muda aqui. Ó. Eu quero que você diga isso. Ele fica soprando aqui. E eu tenho que escutar enquanto falo. Isto é uma habilidade carismática. E quando você escuta o Espírito falar, ele lhe dá a rema, ele lhe dá a orientação, ele lhe dá a direção, lhe dá até a palavra. O próprio Cristo disse, vos enviarei o meu Espírito que ensinará o que havereis de dizer, e quando dizer, e como dizer. Ele nos dá a palavra certa, do jeito certo, na hora certa. É preciso ouvir, escutar e dizer, sem medo. Às vezes a gente fica com receio. Não vou dizer. Não vou proclamar. Esta palavra de ciência. Esta palavra de sabedoria. Esta profecia. Diga. Proclame. Anuncie. Com parresia, diz o Papa. Quer ver? No Pentecostes, o Espírito faz os apóstolos saírem de si mesmos e transforma-os em anunciadores das maravilhas de Deus, que cada um começa a entender na sua própria língua. Além disso, o Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia, parresia, em voz alta e em todo tempo e lugar, mesmo contra a corrente. Nem sempre a palavra do Evangelho é agradável. E outra, nem sempre ela é simpática. O profeta anuncia, mas também denuncia, às vezes ao custo de sua lágrima, de seu sangue e do seu prestígio. Não pensem que o Papa Francisco é tão bem quisto por pessoas que estão sendo desinstaladas. Até ameaças de morte ele recebe todos os dias. Rezemos pelo Papa Mártir. Martiria significa testemunho. O sacramento da Eucaristia é o sacramento da cruz. E a cruz não é esse objeto de metal. A cruz é feita de lágrimas, suor, sangue. A cruz é feita de desafios. A cruz é feita daquela mãe que diz para o filho, não está certo, meu filho. Ela diz com carinho, mas com ousadia, com parresia. Ela diz para aquela pessoa, isto que você fez não está correto. Ontem o Papa disse assim,
basta de perseguição para os cristãos. Isso aqui tem um choque no mundo esses dias. Ele falou no sul da Itália contra a máfia. Isso aqui é pedir para colocar a cabeça embaixo da guilhotina. Não é verdade? Então, anunciar com parresia é a característica dos evangelizadores com o Espírito. E outra coisa, que o Papa disse ali um pouquinho antes, eu não quero perder essa ideia. Os evangelizadores com o Espírito são gente que sai de si. Isso é bonito. Existe uma palavra, educação. O que é educar? Você tem filhos, você tem netos, você tem amigos, você tem talvez até alunos. Você é um educador. Eu sempre imaginei que educação é criar circunstâncias facilitadoras para que desabroche no educando, para que saia de fora do educando suas potencialidades, seus talentos, como vamos ouvir no Evangelho de hoje. Agora eu mudei. Mais do que tirar de dentro os talentos, os dons e as potencialidades, ex ducere, trazer para fora, é criar condições para que uma pessoa saia de si mesma e vá ao encontro do outro. É libertar alguém do jugo do egoísmo, como dizia o fundador de nossa congregação, Leon Deon. É tirar a pessoa desta autorreferencialidade narcisista que o nosso mundo prega. Desta autobiografia de falar sempre eu, colocar-se no centro das atenções. Eu tenho um amigo que é assim. E sempre que eu digo alguma coisa, a primeira palavra da reação dele é eu. Eu fui em Fátima, preguei um retiro lá para o Renovamento Carismático. Eu nunca fui a Fátima. Eu gostaria de ir a Fátima. Se eu pudesse, eu. É um verdadeiro Buda. O Buda é aquele que fica olhando para o umbigo. É estranho, não é? O nosso mundo é narcisista, gente. O evangelho do mundo de hoje, o Papa chama isso de mundanismo. O evangelho do mundo se resume em duas palavras, em duas letrinhas. Eu. Muito eu e pouco Deus. Muito eu e pouco Deus. Porque Deus sai para fora de si. A trindade é vamos usar uma palavra complicada, é um arquétipo de um Deus que não é solitário, ele é solidário. Nem Deus se basta. Deus não é autossuficiente. Ele precisa de si mesmo, na pluralidade que ele é, sendo trindade. Deus é plural, sendo uno. Vejam que maravilha. A gente faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Vamos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o sinal do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é amor porque é plural, porque é encontro, porque é diversidade em si. Só que quando nós nos autorreferencializamos, quando nós nos tornamos totalitários, então importa primeiro eu, depois eu, depois eu e depois eu. E se ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Se eu morresse amanhã de manhã, seria um enterro qualquer, sem saudade, sem luto, sem dor. Olha isso, a música do Dor do Cotovelo lá do Brasil. É verdade, a gente se lamenta, não é? Porque ninguém me deu atenção. Porque eu fiz e ninguém prestou atenção. Isso é autorreferencialidade. O Papa Francisco vai dizer que a vida eucarística é a vida de doação, é a vida de entrega, a vida de sacrifício, a vida de encontro. E Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus. Então, a evangelização acontece de modo praticamente automático, porque transfiguração contagia. Vamos fazer a experiência do Tabor.
Quero que você feche seus olhos. Transformei a pregação até aqui também numa canção, que talvez você até conheça, e que diz que é preciso subir e descer do Monte Tabor. Senhor, nesta manhã de domingo, nesta manhã de Eucaristia, neste dia do Senhor, nós te pedimos aqui na 40ª Assembleia do Renovamento Carismático, permita que subamos até o Monte da Graça, até o Monte Tabor. Queremos te reconhecer transfigurado na Eucaristia, mas muito mais do que isso te pedir, transfigura-nos, Senhor. Tenha paciência conosco, como tiveste com Pedro, aquele cabeça dura, com João, aquele sujeito meio apegado, e com Tiago, aquele sujeito meio exaltado. Somos assim também, Senhor, cheios de defeitos, e parece que não costumas escolher os melhores. Eis-nos aqui, transfigura-nos e faz-nos transfigurar pessoas. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Unidos no mesmo coração. E naquele dia, 2 dos apóstolos iam embora. E o mesmo Lucas, que acabamos de ouvir no Evangelho, narra este episódio. Desanimados,
Jesus morreu, frustrados, sem entender nada daquilo, iam para Emaús. E Jesus se coloca a caminhar com eles e faz uma pergunta: o que estão sentindo? Por que vocês estão tristes? E eles começam a lhe contar, e no final ele diz: olha, vocês não entenderam muito bem, era isso que deveria acontecer. E vai contando para eles as histórias da palavra de Deus, e tudo o que deveria ser realizado no Filho do Homem, inclusive com a tragédia da cruz, mas que haveria no terceiro dia a ressurreição. E era ele mesmo que se caminhava com eles, mas ele não revelou o seu mistério, ele simplesmente deixou o coração deles queimar. Quando iam chegando lá em Emaús, ele fez de conta que ia embora, e eles disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde, fica com a gente. E ele entrou, e quando tomou o pão, abençoou e partiu. Então os olhos deles se abriram, e eles conseguiram enxergar que era Jesus, e ele desapareceu à vista deles, porque eles comungaram. Olha o detalhe de Lucas. Esta é uma história construída dentro do método da catequese catecumenal do primeiro século. Não vem ao caso. Quem comunga se torna agora eucaristizado. E eucaristizados, eles se tornaram evangelizadores que saíram e foram levar a boa notícia para os apóstolos que estavam lá também em festa, e eles disseram: encontramos o Senhor, e Ele falou tudo conosco pelo caminho. E eles disseram: a gente já sabia. Ele também apareceu a Simão, e muitas mulheres viram, e o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. E esta é a experiência marcante que levou aqueles primeiros apóstolos a ter coragem até de dar o sangue, não por uma ideia, não por uma teoria, não por uma ideologia, não por uma religião mistérica, não por uma gnose, mas por uma pessoa. E esta pessoa tem nome, e o nome desta pessoa é... que viveu há 2000 anos atrás e agora está no céu, é isso? Não, e que agora está aqui, presente na Eucaristia, presente no irmão, presente na palavra, presente na pregação. O Senhor esteja convosco. Esta é a nossa fé, e esta fé precisa ser carismática, carregada do fogo do Espírito. O Espírito nos envolve como uma nuvem, nos transfigura, e o Pai fala o que disse no Tabor: este é meu filho muito amado, no qual eu pus o meu agrado. Ele revela da mesma maneira que revelou lá no Rio Jordão na hora do batismo, quando escutaram um barulho e uma voz que disse: este é o meu filho, aquele que também nos filia. Nós somos filiados, afiliados a Cristo, portanto somos membros do seu corpo. Quando nós recebemos a Eucaristia, o sacerdote diz: o corpo de Cristo. Santo Agostinho costumava dizer: cristão, torne-se aquilo que você é, corpo de Cristo. Nós somos na Eucaristia alimentados pelo corpo que somos. Nós somos alimentados pelo corpo que somos. Somos corporativos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Não estamos separados uns dos outros. Estamos ligados não só por laços afetivos, mas por laços efetivos, laços de sangue. Mas não é um sangue qualquer, é o sangue de Cristo. A Eucaristia é o sacramento do amor, e é na Eucaristia que nós somos amorizados. Sabe, para ir encerrando a pregação, o Papa João Paulo II nos deixou um verdadeiro testamento eucarístico. No seu testamento eucarístico, ele escreveu pelo menos 2 belíssimos documentos sobre a Eucaristia. O mais conhecido é a encíclica Ecclesia de Eucaristia, a Igreja Vive da Eucaristia. E a Eucaristia quem faz é a Igreja. Mas há um outro que se chama Mane Nobiscum Domini. Ele escreveu uma carta para os sacerdotes, como sempre fazia, na Quinta-feira Santa. E essa carta foi tão marcante, foi baseada neste episódio que eu acabei de narrar de modo resumido, os discípulos de Emaús. E o Papa João Paulo II recebeu tantas reações em relação a esta carta, positivas, dos sacerdotes e de outros,
que ele acabou reescrevendo a carta sob a forma de uma exortação para o mundo inteiro, não só para os sacerdotes. E eu tomei o cuidado de transformar esta carta numa música. Pode me trazer uma estantezinha, por favor? Se fosse ler toda a carta do Papa, talvez nós ficássemos aqui o resto da manhã, não é? Porque ela é maravilhosa. Obrigadíssimo. Aqui, por favor. Vamos baixar ele bem assim, lá. Assim também, aqui. Isto. Muito bem. Se fôssemos ler toda a carta, ficaríamos a manhã inteira. Mas eu transformei em algumas estrofes com um refrão, que muito mais do que ler, nós vamos rezar a carta do Papa. Vamos cantar e rezar a carta do Papa. São 5 estrofes, uma para cada capítulo da Mani Nobiscum Domini. A primeira, que nos diz que nós somos o povo da Eucaristia. Nós somos o povo do pão repartido. Nós somos o povo da partilha. Povo da Eucaristia, que não é apenas uma refeição, é a celebração do Cristo imolado, é a celebração do mistério pascal de Jesus Cristo, que tem seu ápice na cruz. Morreu e por isso ressuscitou. A Eucaristia é um mistério de luz. E é o pão da palavra que se fez carne. Portanto, a palavra proclamada é a palavra eucaristizada. Algumas pessoas não se sentem em condições de comungar. Agora, no Sínodo para a Família, veio uma situação dolorosa que é dos divorciados recasados. Até o ano que vem, no Sínodo Ordinário, Dom Maurílio falou sobre isso aqui, a igreja vai refletir sobre esta situação com muito carinho e muita seriedade, sem fazer concessões à verdade e nem mesmo à caridade. Porém, é preciso que se diga que quem não se encontra em condições de receber o pão eucarístico não está excomungado, apenas não está na plena comunhão, porque a comunhão tem degraus. Eu nunca estou em total comunhão com alguém. Apenas no céu viveremos a comunhão plena, né? A comunhão plena. Às vezes a gente peca até durante a fila da comunhão. Aqui na Assembleia principalmente, que é muito difícil de comungar, porque tem esses lugares que a gente passa e tem aquele que atrapalha, mas eu vou para cá, eu vou para lá, onde é que eu vou? Por favor. Aí a pessoa diz, nossa, vou comungar e já pequei. Mas é um pecado venial. Então, faça um exame de consciência rápido e um ato de contrição perfeito, diga perdão, Senhor, e comungue, não é? Mas já não está na comunhão perfeita, porque você não morreu e não está no céu. Então, não somos anjos para comungar. Aliás, os anjos não comungam. Dizem que Lúcifer se tornou um anjo rebelde porque tinha inveja dos humanos porque podiam comungar. Mas enfim, este é o pão da gente, dizem que é o pão dos anjos. Não é pão dos humanos. E se você não pode receber a Eucaristia por algum motivo, em algum momento, você está em plenas condições de viver a comunhão eucarística com a palavra, porque a palavra também é pão e também é dada em alimento. Nunca a igreja disse que um divorciado ou recasado não pode ouvir a palavra de Deus. Alguém já disse isso? Nunca ninguém disse. Há toda uma polêmica que não pode receber a hóstia consagrada, a Eucaristia, que é o ponto mais alto da comunhão. Só que ninguém está falando que pode ouvir e meditar a palavra. Alguém já disse que um divorciado ou recasado não pode fazer caridade? Pois está em comunhão com Jesus na Eucaristia do pobre, do irmão, do sofrido, do doente, daquele que eu visitei no hospital. Então não é apenas comungando que eu entro em contato com o Senhor. Há vários degraus de comunhão, e um deles, maravilhoso, é a palavra, é o pão da palavra que fala em nossa voz. A Eucaristia é uma festa de amor. São os irmãos que fazem festa essa, são crianças fazendo festa diante do Pai. E é o mistério da cruz do Senhor.
é o mistério da fé. É uma celebração. Lembração. É memorial do mistério pascal de Jesus Cristo. E é a ação célebre. É tornar célebre o memorial que nós lembramos. Desculpem a bagunça linguística, mas um dia vão achar isso bonito. Portanto, é mais que alimento, é mais que pão, é mistério de salvação. E encerrando, a Eucaristia nos faz um só corpo, nos unifica, nos corporifica. Um só batismo, uma só fé, um só pão, um só coração. O povo da Eucaristia, portanto, é sacramentado no pão. É mistério de fé, mas é também mistério de comunhão. Vamos celebrar isso nesta canção, mas eu gostaria de ensinar o refrão. Acho que ficou bem um estilo meio português. Às vezes até acho que eu sou português. Me levaram daqui e me adotaram no Brasil. Almeida. Então o refrão diz assim: sempre tem uma desafinadainha. Reina, reina, reina Jesus neste altar. Reina, reina, no meu coração vem reinar. Aprendeu? Reina, reina. Reina Jesus neste altar. Reina, reina, no meu coração vem reinar. Vamos lá para o tom certo então. Vamos ficar de pé? Povo do pão repartido, povo do pão partilhado, povo da Eucaristia, corpo de Cristo imolado, é pão dos anjos, é pão de cada dia, nos dai hoje Jesus na Eucaristia. Reina, 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 reina Jesus neste altar. Reina, reina, no meu coração vem reinar. Povo da mesa sagrada, povo que segue Jesus, povo da Eucaristia, grande mistério de luz. É o pão da palavra que fala em nossa voz. Deus conosco, Jesus no meio de nós. Erga os braços para o céu e proclame que Ele é Rei. Reina, reina, reina Jesus neste altar. Reina, reina, no meu coração vem reinar. Povo da ceia pascal, povo da festa do amor,
Povo da Eucaristia, mistério da cruz do Senhor, o pão e o vinho, quem crê sabe o que é corpo e sangue. Eis o mistério da reina, reina Jesus neste altar, reina, no meu coração vem reinar. Povo da celebração, povo que adora o Senhor, povo da Eucaristia, que salva o povo da dor. É mais que alimento, é muito mais que pão, é Jesus, mistério de salvação. Reina, reina Jesus neste altar, reina, no meu coração vem reinar. Povo que é um só corpo, povo que é um só coração, povo da Eucaristia, sacramentado no pão, é o corpo de Cristo, é a nossa salvação, é a igreja, mistério de comunhão. Reina, reina, reina Jesus neste altar, reina, no meu coração vem reinar. Antes do nosso intervalo, vamos sentar um instante? Tão bom meditarmos sobre a Eucaristia, é ou não é? Muito bom. Com isso, nós vamos encerrando o nosso ciclo de ensinamentos sobre a dimensão carismática dos sacramentos. Às 11h30 teremos a nossa missa de encerramento, a nossa Eucaristia, o nosso momento de comunhão. Ontem, algumas pessoas me perguntaram sobre os livros, não é? Convém uma explicação, porque acho que eu fiz uma pequena confusão. Há livros publicados em Portugal pela Pneuma Vita, de modo especial, as 12 promessas do coração de Jesus. O mais utilizado neste foi Combate Espiritual, foi principalmente ontem na pregação sobre reconciliação, e o Pai Nosso, tintim por tintim, que também eu fiz referência a ele. São 3 livros, se eu não me engano, 3 livros pela Pneuma Vita. Logo, logo teremos mais. Mário já me pediu, por que não transforma essas 4 meditações num livro? Se calhar, podemos fazer isso, não é? Então, que Deus me deu tempo de escrever. Mas foram já 46 livros na minha vida. Então, alguns estão disponíveis em Portugal, publicados pela Canção Nova. Não há aqui, mas há uma livraria da Canção Nova, que ontem estava fechada na hora que... nós estávamos tanto a rezar que não deu. Estávamos em cima do Monte Tabor. Mas quem for sair... A livraria da Canção Nova fica nesse shopping Fatimai, é isso?
Fatimé? Em latim, Fatimé. Shopping Fatimé, na Rua do Santuário. Então é ali próximo do terminal. E os livros são aqueles que eu mostrei ontem, que mostro rapidamente, com uma ressalva. As pessoas difíceis acabaram, me disseram ali atrás. Padre Joãozinho, as pessoas difíceis acabaram. Eu falei, que bom, não há mais pessoas difíceis em Portugal. Eles disseram, não, pessoas há, o que não há mais são livros. Este livro acabou, né? Depois deve voltar e procurem aí. Mas temos lá as 7 virtudes do líder amoroso, falamos sobre isso ontem. Primeiro passo para o sucesso, esse menino bonito da capa sou eu. Aproveite porque eu vou tirar este menino da capa, vou colocar uma capa menos narcisista. E tem também este daqui, Pronto, Falei. É este livro aqui. Se quiser saber o que eu falei, leia e pronto. E o CD e o DVD, Canções de Cura, com várias dessas canções.